alunos e alunas! Na aula de hoje vamos falar sobre estequiometria básica. O cálculo estequiométrico ou a estequiometria vem do grego. Estéquio significa elemento e metria medição. Esses cálculos eles determinam as quantidades de reagentes ou produtos das reações químicas, feito com base nas leis das reações, que são as leis ponderais, e executado, em geral, com o auxílio das equações químicas correspondentes. Para resolver os cálculos estequiométricos, nós podemos usar de algumas regras fundamentais ou etapas fundamentais. A primeira etapa diz respeito a escrever a equação química mencionada no exercício. A segunda etapa diz respeito a balancear ou acertar os coeficientes dessa equação química. Lembrando que os coeficientes indicam a proporção em mols existente entre os participantes da reação. E a terceira etapa diz respeito a estabelecer uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema, obedecendo aos coeficientes da equação, que poderá ser escrita em massa ou em volume, ou em mols, conforme a conveniência do exercício. Ei, curte aí o vídeo! Qualquer que seja a solicitação do cálculo estequiométrico, utiliza-se uma regra de 3, que pode ser resolvida usando-se o seguinte esquema. Então, é fundamental que se tenha uma equação química balanceada. Então, aqui eu estou representando a minha equação química balanceada. A regra de 3, ela é um cálculo em que se leva em conta a proporção entre os componentes a serem analisados. No caso das reações químicas, pode-se ter comparação entre os reagentes, entre os produtos ou entre reagentes e produtos. Isso no cálculo estequiométrico. Então, nós precisamos, para realizar o cálculo estequiométrico, de uma equação química balanceada, é fundamental que ela esteja balanceada. Selecionar do exercício os componentes que estão sendo comparados dessa equação química. Estabelecer uma proporção estequiométrica com alguns dados de comparação. O que seriam esses dados de comparação? Por exemplo, massa molar, o número de moléculas, átomos ou íons, dependendo da substância, ou simplesmente o número de mols, que é o coeficiente estequiométrico. E como terceira etapa, então na segunda linha da regra de 3, porque aqui a gente vai montar uma regra de 3, na segunda linha da regra de 3, nós temos a proporção entre o dado e a pergunta do problema. Então, na primeira linha, são os dados de comparação. E na segunda linha, são os dados do enunciado do problema. E assim a gente monta uma regra de 3. Para falar de estequiometria, eu gosto de falar do nosso dia a dia. Quando a gente faz, por exemplo, um bolo, nós usamos de estequiometria, porque a gente precisa usar de proporções. Por exemplo, para fazer uma receita de bolo simples, nós usamos 3 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos e 1 copo de leite. Isso vai produzir um bolo. Se eu quiser produzir 2 bolos, eu vou utilizar 6 xícaras de farinha, 8 ovos e 2 copos de leite. Eu vou dobrar a minha receita. A mesma coisa acontece com os cálculos estequiométricos. Eu utilizo dessas proporções para saber, quando eu coloco X gramas de reagente, o quanto de produto eu vou formar. Essa receita, ela tem ingredientes e as quantidades dos ingredientes. No cálculo estequiométrico, temos a mesma situação. Para resolvê-lo, precisamos de uma receita, que é a nossa reação química. E que essa receita traga os ingredientes, que são os reagentes e os produtos.
e que também traga as suas quantidades, que são os coeficientes estequiométricos. Com isso, vocês resolvem os cálculos estequiométricos. Agora, eu vou fazer uma série de exemplos que utilizam dos cálculos estequiométricos para que vocês entendam dessas relações. O primeiro exemplo é uma relação massa-massa. Como eu sei que é uma relação massa-massa? Porque ele pergunta qual a massa de amônia produzida a partir de 33 gramas, que é a unidade de massa, de gás nitrogênio. Então, ele quer saber, se ele colocar 33,6 gramas de gás nitrogênio, o quanto de amônia vai produzir? Basicamente é isso. Então, eu vou montar uma regra de 3. Na primeira linha, eu vou utilizar os dados de comparação. No caso aqui, em relação à massa, o meu dado de comparação é a massa molar. E qual que é o valor da massa molar? O cálculo da massa molar é igual ao cálculo da massa molecular, só que no caso da massa molecular, nós obtínhamos o valor para uma molécula, que era dado em unidades atômicas, e no caso da massa molar, nós trabalhamos com uma quantidade maior de moléculas, que é a constante de Avogadro, e aí então a unidade dela vai ser gramas. Mas o valor e o cálculo é o mesmo. Então, a massa molar, ela sai lá da tabela periódica. A massa do nitrogênio, de um nitrogênio, é igual a 14U. A massa atômica do nitrogênio. Então, para eu encontrar a massa molecular do gás nitrogênio, eu vou pegar esses 14U e multiplicar por 2, porque eu tenho 2 átomos. E aí eu vou encontrar 28U. Lembrando que esses 14, eles saíram lá da tabela periódica. 28U é a massa de um átomo, de uma molécula. Aqui nós temos 1 mol, que é uma quantidade grande de moléculas. Então, eu vou converter 28U em 28 gramas, que é a massa molar. A massa molar do gás nitrogênio, então, é igual a 28 gramas para cada 1 mol. Como aqui eu só tenho 1 mol, então é 28 gramas de gás nitrogênio. No caso da amônia, eu sei que nitrogênio vale 14 e que hidrogênio vale 1. Então, resolvendo o cálculo, eu vou ter que a massa molar da amônia é igual a 17 gramas para cada 1 mol. Então, eu tenho 17 gramas por mol. Como nessa reação química, o coeficiente estequiométrico da amônia é de 2 mols, então eu tenho que pegar 2 mols e multiplicar por 17 gramas. Então, para estabelecer os cálculos estequiométricos, é fundamental utilizar os coeficientes estequiométricos, que são esses números aqui. Essa é a primeira linha da regra de 3, que são os dados de comparação. Comparação com a tabela periódica, comparação com a massa molar, comparação com a constante de Avogadro. Na segunda linha, eu vou ter os dados do enunciado. Lembrando que na linha do nitrogênio, eu coloco só os dados do gás nitrogênio. Na linha da amônia, eu só coloco os dados da amônia. No enunciado, então, ele falou que ele colocou 33,6 gramas de gás nitrogênio. E ele quer saber o quanto de amônia que foi produzido. Multiplicando em cruz, então, e resolvendo essa equação, nós vamos encontrar que X é igual a 40,8 gramas de gás amônia. Mais um exemplo. Exemplo 2. Relação entre mol de amônia com mol de gás nitrogênio. Então, essa relação é uma relação mol-mol.
O número de mols é o coeficiente estequiométrico. Então, como eu leio essa reação química? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Então, como ele está comparando nitrogênio, gás nitrogênio, com a amônia, eu vou utilizar dos coeficientes estequiométricos. Então, 1 mol de N2 produzem 2 mols de NH3. Aí, na segunda linha da regra de 3, eu utilizo os dados do enunciado, do problema. Então, 2 mols de N2 produzem quanto de NH3? Multiplico em cruz e encontro X igual a 4 mols. Essa é a relação mol-mol. A próxima relação é mol-massa. Então, ela pergunta, qual o número de mols de amônia produzido a partir de 56 gramas de gás nitrogênio? Então, eu vou utilizar massa para o gás nitrogênio e mol para amônia. Então, é uma relação massa-mol. A massa eu vou obter pela tabela periódica, pela massa molar, como eu já ensinei vocês. Então, para o gás nitrogênio é de 28 gramas. E no caso da amônia, nós vamos utilizar o coeficiente estequiométrico, que é o número de mols. Na segunda linha da regra de 3, que são os dados do enunciado, eu vou colocar massa do gás nitrogênio embaixo de massa do gás nitrogênio. E aí eu vou encontrar a quantidade de NH3 produzida a partir dessa massa. Resolvendo a regra de 3, eu vou encontrar a quantidade de 4 mols. Então, a partir de 56 gramas de N2, foi produzido 4 mols de NH3. A próxima relação é uma relação número de partículas, massa. Aí ele pergunta, qual o número de moléculas... Aí você vai lembrar, número de moléculas está relacionado à constante de Avogadro. De NH3, produzida a partir de 56 gramas de N2. Então, aqui na minha primeira linha, eu vou ter os dados de comparação com a tabela periódica. Então, 28 gramas de N2. A quantidade de moléculas de NH3 equivale à constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas nessa reação, como eu utilizo de 2 mols, então eu tenho que pegar o 2 e multiplicar pela constante de Avogadro, porque a constante de Avogadro ela é proporcional a 1 mol. Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tenho 2 mols, então é o dobro, né? Aí, na segunda linha da regra de 3, a gente vai utilizar os dados do exercício. Então, a massa dada pelo exercício, lembrando que nitrogênio fica embaixo de nitrogênio, gás nitrogênio fica embaixo de gás nitrogênio e amônia embaixo de amônia. E ele quer saber a quantidade de moléculas produzidas. Então, resolvendo essa regra de 3, nós vamos ter X igual a 24 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH3. Essa relação é uma relação partículas-massa. É possível estabelecer qualquer relação dentro da nossa linha de comparação. Qual é a linha de comparação? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas ou íons, que equivale à massa molar da substância. Com essa linha de comparação, nós podemos comparar qualquer um desses itens. Então, nós podemos fazer relações estequiométricas massa-massa, massa-mol, massa-número de partículas, mol-mol, mol-massa, qualquer uma dessas relações a partir da nossa linha de comparação.
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo.